Fala, gente. Tava refletindo aí acerca essa polêmica aí desse festival, alguma coisa assim, Aue, né? E a gente já tá vendo, rolando aí nas redes sociais. E qual é a lição? Estão querendo tornar o evangelho palatável ao mundo. Querem misturar, entendeu? É o sabor, né? Já que a galera tá usando muito esse meme, né? Sabor evangelho. Não. Quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17, ele vem falando, ele vem trazendo uma reflexão acerca do que ele já conhecia lá, que era sobre os guardas do Império Romano, né, quando saíam para dominar e tudo mais. E ali fala do evangelho. Se você aceitar o evangelho, eu tô só sintetizando para o vídeo não ficar muito grande. Que se você aceitar o evangelho, você vai exalar cheiro de vida. Mas se você rejeitar, você vai exalar cheiro de morte. Só que o cerne da mensagem de Paulo está no versículo 17, mas ele diz assim: mas damos graças a Deus. Eu vou tá vago aqui, mas que diz assim, que nos permite pregar o evangelho com sinceridade. Essa palavra sinceridade no grego é escrito eilicrineia, que significa provado à luz do sol. Enfim, aquilo ali Paulo conhecia. O que acontecia? Os vendedores de porcelana, eles vendiam em tendas, porque muitas porcelanas começam a dar pequenas imperfeições, ranhaduras e tudo mais. E para não perder aquela peça, aspas, prejuízo, eles vendiam propositalmente dentro da tenda. E aí Paulo, sabendo disso, ele usa o que ele percebia. Quando ele via alguém bem informado, ele falava assim: ó, gostei dessa porcelana, mas só que eu gostaria de ver, ó, a luz do sol, ou seja, para ver se tem alguma imperfeição. Paulo usa essa cultura para dizer que o evangelho que ele pregava poderia ser analisado, investigado, sondado à luz das escrituras sagradas. Então, essa mistura de não, que a gente quer tornar mais palatável ao mundo, fuja, isso aí é anátema. Paulo ainda reforça quando está escrevendo aos Gálatas, que ele fala assim: ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho que não seja esse que eu tenho vos falado. E por que Paulo está falando assim? Paulo é arrogante. Ele fala: não, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele pagou um alto preço por seguir piamente a vontade de Cristo. E o próprio Senhor confirmou, ratificou o ministério de Paulo como íntegro, como condizente à vontade do próprio Cristo. Tanto que deu aquela experiência ao céu. Aonde eu quero chegar? Fuja desse evangelho misturado. Paulo alertou também. Olha só como é que Paulo tem uma função muito importante para nós igrejas que somos, até as igrejas atuais. Ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, que ele fala: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, né? E ele fala que as pessoas já amontoarão para si doutores. O que é amontoar doutores? Ou seja, buscar líderes e pastores que digam aquilo que elas querem. E ele ainda complementa que teriam comichões no ouvido e não sofrerão, ou seja, não se submeteriam à orientação do evangelho. Então,
esse auê aí foi um auê mesmo. Não aceite. Aquilo ali é um falso evangelho à luz das escrituras. Aquilo ali é anátema. Aquilo ali é misturado. Aquilo ali não tem a aprovação do nosso Cristo. Então essa é a minha opinião. Eu ouvi, eu pesquisei, procurei entender, ouvi gente que entende sobre e peguei algumas opiniões e agora eu tô emitindo a minha. Cuidado, gente, tá chegando a hora e a hora é essa, que a gente vai ver muitos falsos evangelhos aí, e falsas igrejas, falsos profetas. Então só vão ficar de pé aqueles que estão alicerçados na palavra, que come a palavra, que se alimenta da palavra. Foge desse evangelho de facilidade, dessa super graça, dessa graça barata que alguns estão querendo viver. Ou seja, estão vivendo como um mundano, mas querem adaptar o evangelho ao seu estilo. E o evangelho, quando entra na nossa vida, uma das coisas que eu estava até falando isso com a minha esposa ontem, quando o evangelho entra na nossa vida, ela nos confronta. E quem tem que mudar somos nós, não o evangelho. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Fica na paz.